A maioria dos problemas tem várias formas de serem resolvidos. A marcenaria, ou melhorar sua oficina, também não é exceção. E por anos, sempre que precisei resolver um problema de marcenaria ou conseguir uma solução rápida na oficina, eu simplesmente pegava um pedaço de madeira de sobra e fazia um desses. Ou desses, ou desses. E de certa forma vamos fazer isso hoje, mas com um diferencial. Eu realmente acredito que todo marceneiro pode se beneficiar dessas 8 ferramentas. 8 ferramentas que vão te ajudar a contornar problemas irritantes que toda oficina enfrenta. Vou te mostrar de 2 jeitos, com sobras de madeira e impresso em 3D. Estes são os cookies de bancada que fiz em um vídeo anterior. Basta cortar círculos de compensado de 12 milímetros, colá-los e aplicar material antiderrapante nas faces. Depois que fiz esses, percebi que alguns funcionam melhor que outros. Para aderência, a cortiça é ótima a curto prazo, mas não dura tão bem a longo prazo. O mesmo vale para esses forros de borracha, que acabam perdendo toda a aderência. Após muita experimentação, descobri que essas folhas de junta de cortiça com nitrila foram as melhores. São baratas, fáceis de aplicar e aderem por bastante tempo. Essas são ótimas para levantar folhas de compensado e evitam danos à bancada ao usar serra de trilho ou circular. Mas, principalmente, as uso ao lixar, pois impedem que a peça se mova. E eu sei que existem versões como essas que você pode comprar por cerca de 20 libras, mas há outra solução. Imprimi essas peças em 3D e nos arquivos do site há 3 versões diferentes. Você tem a mini, tem a média e depois tem a grande. E o que eu adicionei a elas, parecido com aquelas de madeira experimentais que eu fiz, é esse bench dog com um pouco menos de 20 milímetros de diâmetro. Então, além de ficarem firmes na sua bancada, por causa do furo que eu coloquei no topo, elas também se empilham muito bem. Mantém elas em um só lugar. E tem uma coisa gratuita que eu vou te mostrar daqui a pouco, que eu acho que vai complementar isso aqui muito bem. Então, tudo o que você faz é escolher um tamanho, imprimir e depois, como antes, a gente só vai adicionar algo antiderrapante no topo e aparar. Elas funcionam bem? Eu diria que sim. Seja você fazendo isso de madeira ou imprimindo em 3D, isso é super útil, com cachorro ou sem cachorro. Este é o suporte para empilhar seus cookies de bancada quando não estiverem em uso, e eu fiz um para cada um dos tamanhos. Já vem com furos, então basta parafusar na parede ou em um suporte francês. E então é só empilhar seus cookies e guardá-los quando não estiverem em uso. Esse furo leva para a próxima ferramenta. Esses são triângulos de pintor baratos e práticos que elevam seu trabalho da bancada, permitindo aplicar acabamento nos 2 lados. Primeiro, faça uma versão caseira com sucata. Bata um prego fino em madeira, corte a ponta algumas vezes e apoie a peça. Ou tem o jeito impresso em 3D, esses são chamados de pinos de pintor ou algo assim. Neste caso, optei por imprimir em 2 partes para obter um resultado mais nítido e limpo. Basta colar as partes com um pouco de cola cianoacrilato e encaixá-las no furo de apoio ou em vários para sustentar o trabalho. Ao aplicar o acabamento, finalize um lado, coloque a peça nos pinos e faça o outro lado. Eles se encaixam direto no furo central do bench cookie, caso queira elevar mais a peça. E como os bench cookies ficam empilhados, você pode elevar a peça o quanto quiser. Eles são pequenos e você não vai querer que fiquem soltos nas gavetas ou no chão da oficina. Confira o terceiro item do pacote, a bandeja para bench cookies. Simplesmente coloque isso em uma gaveta junto com todos os seus acessórios de bench dog, seus pinos de pintura e assim por diante, e isso vai manter tudo organizado. Imprima quantos precisar para manter tudo organizado. Claro, você pode facilmente pegar um pedaço de madeira de sucata, furar uma série de buracos de 20 milímetros nele e vai conseguir fazer o trabalho do mesmo jeito.
Isso me leva muito bem para a ferramenta número 4. É apenas um simples batente de bancada. É só um pino redondo com borda, como o do pintor, que impede que caia fundo no buraco. E tem uma superfície plana para você apoiar o seu trabalho. São rápidos de imprimir e, feitos em peça única, oferecem toda a resistência necessária, diferente do pino do pintor. Inclui 2 arquivos diferentes no pacote. Um onde você tem uma borda menor, assim não precisa imprimir suportes para ela, e outro com uma borda um pouco maior, que fica muito mais nítida, porque aí você precisa usar suportes. Você consegue fazer esses para você mesmo com sobras de madeira? Com certeza! Tudo o que você precisa é de uma cavilha de pouco menos de 20 milímetros com uma tampa legal em cima para prender. Você pode fazer um pouco de marcenaria nela e furar, ou simplesmente colar direto no topo. Muito depende de quanta resistência você precisa que ela tenha, ou se você não quiser fazer, pode comprar essas de alumínio super baratas na Amazon. Falei sobre isso em um vídeo anterior, quando comecei na impressão 3D criar, e adaptar protótipos de madeira é divertido. É satisfatório, mas cada ajuste exige cortar mais círculos ou cavilhas, o que pode ser demorado. Não me entenda mal, isso é valioso e sempre menciono. Quando você tem pouco tempo ou só quer escapar para girar a oficina, essas vitórias rápidas de 30 minutos são valiosas. Se quiser apenas ajustar e testar diferentes formas, pode alcançar a vitória ideal. É aí que a impressão 3D se destaca, como aconteceu com meus blocos em V. Fazer esses blocos de madeira seria possível, mas tantos testes tornariam o processo muito demorado. Agora, para que servem esses blocos? É para fazer trabalhos como chanfrar, e eu já mostrei isso antes, mas desde então eu repensei um pouco. A ideia é segurar a madeira na borda para chanfrar ou moldar a parte superior. Antes, eu fazia eles encostarem no batente de aplainar, o que funcionava, mas depois percebi que podia incorporar o batente ao bloco. Agora você pode usá-los em qualquer lugar da sua bancada. E mais do que isso, um de vocês me disse que um batente hexagonal na verdade seria impresso melhor de lado, sem a necessidade de suportes, do que um redondo. E eu experimentei isso também, e você estava certo. Ele fica um pouco mais folgado e provavelmente precisa de mais alguns ajustes, mas está funcionando bem de novo. As 2 versões vêm no pacote. Os de madeira são feitos cortando uma peça longa de perfil triangular. O ângulo reto deve ficar em cima e os outros em 45 graus. Depois, corte e cole na tábua. Aplainar os cantos internos rende pontos extras. Depois, faça um furo para batente ou cole algo para aderência, como fiz aqui. Usar madeira de sucata tem a vantagem de dar um resultado único, diferente da impressão 3D. Apesar disso, a impressão 3D costuma ser mais fácil e precisa. Sempre há a questão do desperdício, principalmente ao fazer protótipos. Eu fui o mais cuidadoso possível ao fazer tudo isso para gastar mais tempo no software de design do que realmente fazendo, apenas imprimindo e testando, tudo na esperança de que eu consiga minimizar o desperdício que gero antes de chegar ao produto final. Suspeito que isso varie por região, mas se puder reciclar o desperdício, faça isso. Agora, a próxima ferramenta é uma das minhas favoritas de um vídeo antigo. Se você comprar uma mesa multifuncional, que é uma daquelas bancadas que já vem com todos os furos para pinos feitos, vai perceber que esses furos são realmente precisos e centralizados a 96 milímetros. Isso é genial! Você pode comprar vários acessórios para furos de pinos prontos, pois eles têm garantia de compatibilidade. Se você, como eu, fez uma grade de furos por conta própria de forma precisa, mas não perfeita, vai precisar de certa flexibilidade. É aí que fazer esses, com um pino fixo e outro deslizante, te dá mais margem de manobra. Se seus furos não estiverem perfeitamente espaçados, é fácil ajustar usando sobras de material. Basta um pino fixo e outro com tampa para não cair no buraco, encaixando no sulco cortado. Assim, qualquer folga entre os furos funcionará. O princípio é o mesmo para modelos 3D impressos. Os do arquivo encaixam em furos com 96 milímetros de centro a centro em uma mesa multifuncional. Enquanto isso, precisei fazer um personalizado para esta mesa. E você simplesmente fixa entre 2 furos, usando a folga no segundo pino para encaixar. E quando você está prendendo algo contra ele, ou usando uma plaina manual contra ele, se estiver com flexibilidade excessiva, aumente a porcentagem de preenchimento na impressora antes de imprimir.
E o legal desses é que o batente deslizante não serve apenas nas barras de aplainar, mas também nesses blocos de ângulo reto. Você pode aplainar e prender contra isso, além de apoiar uma peça que possa tombar. Posicionar em um ângulo reto oferece mais suporte. Ou se você estiver aplainando manualmente algo com formato um pouco irregular. Mas se você perceber que as versões mais finas não estão te dando suporte suficiente, também existe uma versão média e uma versão grossa. Agora, eu não diria que esta aqui foi realmente feita para aplainar contra ela, esta aqui foi feita para ser um suporte. Ela foi projetada para segurar duas peças de madeira em ângulo reto enquanto você trabalha, seja parafusar ou apertar parafusos de pocket hole. Você também vai notar no pacote de arquivos que há alguns flexi dogs, como eu estou chamando estes aqui, com uma cavilha um pouco mais longa na parte de baixo, caso seus furos sejam mais profundos e você precise de ainda mais suporte. Agora, exagerei um pouco na versão caseira da próxima construção. São apenas aqueles bench dogs para prender peças. Cada um é feito de um bloco de madeira com cavilha de 20 milímetros. O que eu fiz aqui foi colocar a cavilha fora do centro, assim você pode começar com o lado mais curto. Mas se o seu grampo tiver um longo caminho para prender, você pode simplesmente virar. E você vai precisar girar menos o parafuso dos grampos. E sim, do meu jeito de sempre, eu exagerei e coloquei a cavilha não só fora do centro em uma direção, mas também fora do centro na outra. Então agora você tem 1, 2, 3, 4 direções diferentes, assim você pode realmente ajustar bem o fechamento dessa folga. Esta aqui, esta é desnecessária. Este é com um hexágono de formato engraçado, onde você tem 6 diferentes opções para fechar a folga. Foi uma vitória divertida na oficina e fiz minhas impressões 3D do mesmo jeito. Este aqui só tem 2 formas diferentes de prender. O outro é o fora do centro, 4 direções diferentes. Porque eu achei que seria um pouco divertido. Mas se você quiser pontos extras ou pontos de estilo, se preferir, cole um pouco de borracha nitrílica em cima. E você tem mais alguns cookies de bancada quadrados para usar caso acabe. Você também pode colar alguns na borda para não correr o risco de danificar o seu trabalho. E você ganha um pouco mais de aderência. Então seja fazendo isso com sobras ou baixando os arquivos do site e imprimindo essas ferramentas em 3D para você mesmo. Todos foram criados para resolver pequenos problemas de atrito na oficina que eu enfrentava. E não se esqueça, se você for fazer os cookies de bancada, não esqueça do arquivo gratuito para aquela pequena prateleira para eles. Porque eu acho que tê-los juntos e à mão é uma escolha realmente sensata. Obrigado por assistir. Clique no link do Patreon ou em qualquer um desses e nos vemos lá.